Olá, meu nome é Vivian e eu estou aqui com o Matias. Nós apresentaremos nosso trabalho de RFID feito para disciplinas de sistemas distribuídos em 2012 na Universidade Federal de São Paulo. Nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a definição, a história, o funcionamento, o que são as tags, a antena, o leitor, alguns componentes lógicos, o middleware, a segurança em RFID, as vantagens e desvantagens e, por fim, aplicações e a conclusão. Então, o que é RFID? RFID em inglês é Radio Frequency Identification, ou em português, identificação por radiofrequência. Diferentemente do feixe de luz utilizado no sistema de código de barras para a captura de dados, essa tecnologia utiliza a frequência de rádio. Ela não é uma substituta do código de barras, é um avanço na identificação de produtos. Agora o Matias vai falar um pouco da história. Bom, para contar a história da RFID, a gente tem que voltar ao princípio. Bom, em 1880, houve a compreensão da energia eletromagnética. Logo após, em 1897, Marconi inventou o rádio. Assim, temos elementos básicos para a formação da RFID. Na mesma época, foi desenvolvido o primeiro sistema ativo de identificação. Esse ficou conhecido por ISS, ou, em português, IFS, que significa Identification Friend or Foe. A história em si da RFID começou basicamente em 1973, quando foi requisitada a primeira patente para o sistema ativo de RFID. No mesmo ano, Charles Walton recebeu uma patente pelo sistema passivo de RFID. Até o fim da década de 70, as tags usadas eram as de baixa frequência, 125 kHz. Quando começou a comercialização, mudaram para os de alta frequência, 13,56 MHz. Com a patente adquirida pela IBM da frequência ultra alta, ao UHF, Ultra High Frequency, o sistema RFID conseguiu alcançar campos superiores a 10 metros. Assim, a partir de 1999, o RFID teve grande crescimento, quando foi criado o Audio ID Center. Foi uma junção de empresas, junto com o MIT, para desenvolver. Porém, em 2003, esse centro fechou. E isso deu lugar ao Audio ID Lab. Porém, o uso inicial do RFID se restringia a aplicações militares, laboratórios e grandes empresas comerciais, devido ao seu alto custo. Bom, agora a Vivian vai continuar para vocês falarem. O funcionamento. Então, o RFID, o princípio dele de funcionamento é simples. Ele é composto, como vocês podem ver na figura, por um leitor que transmite uma onda de frequência de rádio através da antena para uma tag. A tag, ela absorve a onda e responde alguma informação que vai ser gerenciada por um sistema computacional e que vai chegar ao usuário final. Agora eu vou falar sobre cada componente do sistema RFID. Vamos começar pelas tags, que são conhecidas como etiquetas inteligentes ou RFTags. Nessa etiqueta é armazenado dados para a identificação de um objeto. Ela é composta por um microchip, responsável pela armazenagem dos dados, e por uma antena, que é responsável pela transmissão desses dados, como a gente pode ver na figura. As tags, elas possuem algumas características que permitem classificá-las e entender como funcionam. Nós vamos ver formato, energia, frequência e memória e processamento. No formato, os identificadores possuem diferentes formas e tamanhos para se anexar aos objetos da melhor forma possível. Temos os botões e discos plásticos, geralmente incluindo um furo central para prendedores. Esses identificadores são duráveis e reutilizáveis. Temos os identificadores feitos entre as camadas de papel de um rótulo, chamados rótulos inteligentes. Eles podem ser aplicados com aplicadores automáticos, semelhante aos usados em códigos de barra. E os identificadores pequenos inseridos em objetos comuns, como roupas, relógios e pulseiras.
Bom, agora eu vou falar para vocês de outro tópico, que é a energia. Bom, a fonte de energia é um dos principais fatores determinantes para o custo e a longevidade de vida de um identificador. Por isso, são classificados em 4 grupos: passivo, semipassivo, ativo e duas vias. Bom, sobre o passivo, o identificador passivo opera sem bateria e sua alimentação é fornecida pelo próprio leitor, através de ondas eletromagnéticas. Essas tags passivas são mais baratas que as ativas e possuem uma vida teoricamente limitada. Já os semipassivos, os identificadores, utilizam energia de baterias para algumas funções, mas ainda permitem que os leitores forneçam energia para a comunicação. Agora, sobre os ativos, eles são alimentados por uma bateria interna, tipicamente são de leitura e escrita. O custo das RF-tags ativas é maior que das RF-tags passivas, além de possuir uma vida útil limitada de no máximo 10 anos. Já os de duas vias, eles possuem uma bateria também, para suprir seu próprio consumo de energia, mas a grande diferença está que esse tipo de identificador não precisa necessariamente ser ativado por um leitor. Os identificadores podem comunicar entre si. Bom, agora eu vou falar para vocês de outro tópico, que é frequência. Os sistemas RFID também são definidos pela faixa de frequência que operam. Entre elas, nós temos a baixa, a alta e a frequência ultra elevada, ou o HF, como é mais conhecido. Bom, na baixa frequência, essa é mais usada para curta distância e baixo custo. Geralmente usada no controle de acesso, rastreabilidade e identificação de animais. Funciona muito melhor perto de água ou de seres humanos, devido às frequências. Comparando com as RF-tags passivas, as frequências mais baixas têm menos escala e têm uma taxa de transferência mais lenta de dados. Já o sistema de frequência alta, ela serve para leitura a médias e longas distâncias e leitura de alta velocidade, normalmente usada em veículos e coleta automática de dados. Já o UHF, existem duas áreas de interesse, que são as duas frequências diferentes. Cada uma possui suas vantagens e desvantagens. Porém, o UHF ele é controlado em cada país. Por isso, no próximo, agora vamos mostrar para vocês um mapa onde existe essa diferença de UHF nos países. Por exemplo, um leitor do Brasil não necessariamente vai funcionar sobre uma hashtag da Europa e vice-versa. Por isso existe essa diferença de frequência, pois as frequências nos outros países já são ocupadas para outras finalidades. Memória e processamento. A capacidade de armazenagem de um identificador RFID varia entre 1 bit até alguns kilobytes. Essa capacidade está ligada ao tipo de memória utilizada nesse identificador. Eu vou falar de 3 tipos: o read-only, RO, write-only, read-many, WORM, e o read-and-write, que é o RW. O RO permite somente uma leitura e é programado somente uma vez pelo fabricante. Ele serve para pequenas aplicações. O WORM é o mais utilizado no mundo. Tem uma escrita e várias leituras. E o Read and Write, que são os mais versáteis, são reprogramados inúmeras vezes, são bastante utilizados quando há necessidade de histórico ou de atualizações constantes. Bom, agora eu vou falar para vocês de antena. A antena, ela emite um sinal de rádio ativando o RF-tag, realizando a leitura ou escrevendo algo. Ela é responsável pela sua troca de informação e envio ao leitor. Ela também, a antena possui diversos tamanhos e formatos, possuindo características e configurações distintas. Elas são utilizadas para irradiar ondas eletromagnéticas que induzem uma corrente nas antenas RFID passivas. Agora eu vou falar para vocês do leitor. O leitor ele pode ser considerado o cérebro do sistema RFID. Ele é responsável pela ligação dos sistemas externos e a peça. Bom, ele pode ser dividido em 3 componentes: o subsistema antena,
controlador de leitor, interface de rede. Os componentes lógicos. Dentro de um controlador de leitor, existem 4 subsistemas. A API do leitor, que permite que outras aplicações comuniquem-se com o leitor. Este componente cria mensagens para enviar para o middleware e analisa as mensagens recebidas dele. Temos as comunicações, o gerenciamento de eventos e subsistema de antena. O middleware. O middleware é um conjunto de serviços que permite a interação entre aplicações e usuários finais, através de uma rede de computadores. Ou seja, ele é o software que está acima da rede e abaixo dos programas de aplicações do negócio. Promove uma interoperabilidade entre as interfaces de um sistema de forma mais simples. Há 3 motivos por trás do uso do middleware em RFID: fornecer conectividade com os leitores, processar as observações brutas capturadas pelos leitores e sensores de modo que as aplicações só vejam eventos significativos e de alto nível, diminuindo assim o volume de informações a serem processadas. Fornecer uma interface em nível de aplicação para gerenciar leitores e consultar observações. Bom, agora eu vou falar para vocês de segurança em RFID. RFID, como qualquer outro sistema computacional, necessita de mecanismos para garantir a segurança dos dados, e por isso a gente tem 2 tipos de ataques que a gente deve prevenir: os ataques físicos e os ataques de captura de tráfego. Os ataques físicos são os mais perigosos, porém facilmente identificados, devido ao invasor ter a necessidade de acesso direto ao identificador. O invasor também pode construir seus próprios identificadores para obter vantagens indevidas. Agora, os ataques de captura de tráfego são chamados ataques passivos, pois o atacante pode receber os sinais de radiofrequência e capturar as informações transmitidas nos protocolos para uso indevido. Essa tabela mostra os tipos de problemas que são enfrentados em RFID, como funciona e a abordagem para resolver. Como exemplo, eu vou falar da interceptação, que é quando o invasor captura os dados transmitidos. Para solucionar, a gente pode criptografar esses dados que são enviados entre o leitor e o identificador. Agora eu vou falar das vantagens da tecnologia RFID. Na figura, mostra algumas das vantagens, como leitura de múltiplas tags com um simples scan, a leitura de tags à distância sem possuir linha de visão, duração das tags, reprogramável e de alta capacidade de armazenagem de dados. Cada item possui um único ID e a taxa de leitura é bem rápida. Como desvantagem, podemos citar o custo elevado dessa tecnologia em relação ao código de barras, afetando o preço final dos produtos. O uso de materiais metálicos pode afetar o alcance da transmissão nas antenas. O problema de padronização de frequência, como já foi citado anteriormente. E o problema de segurança, a invasão da privacidade dos consumidores. Bom, agora eu vou falar para vocês das aplicações. O RFID, a gente pode colocar ele em 4 áreas principais de aplicações: veículos, pessoas, produtos e documentos, como vocês podem ver na imagem. Explicando mais detalhadamente, a gente tem RFID em hospitais, em sistemas de logística, em veículos, em bibliotecas, supermercados, companhias de segurança usam, e identificação de animais. Agora eu vou mostrar 2 exemplos reais. No caso de logística, sistema de logística onde as embalagens são etiquetadas e elas saem através desses portais e automaticamente já dão baixa no sistema que essas mercadorias foram enviadas para o seu destino, sem o uso de ter um operador entrar com os dados e fazer todo o processo manual. E isso diminui tempo e custo para as empresas. Outro sistema que a gente conhece é o pedágio, também aqui no Brasil conhecido como sem parar via fácil. Nele, também usado em shopping, o carro chega
portaria ou no pedágio, onde é levantada a cancela, de forma que automaticamente com o aparelho dentro do carro ou um ticket instalado, esse carro é identificado e já é feita a cobrança mensal automaticamente na conta. E nisso o carro consegue a liberação da cancela. Conclusão. Então, disseminado em diversos segmentos no mercado e no mundo, a gente viu que as vantagens são reais, a facilidade na identificação e a rapidez na consulta dos dados, apesar de ter um alto custo. RFID é uma tecnologia que proporciona grandes vantagens a quem utiliza e pode ser aplicada em diversos ramos empresariais. É uma solução para alguns problemas e será indispensável no futuro devido às suas facilidades, como foi visto nesse trabalho. Aqui as referências que a gente utilizou e muito obrigada pela atenção.